resultados cada vez mais rápidos e o pensamento cada vez mais raso. Essa é a equação que está movendo o mundo do trabalho e é também a equação que o ameaça. No primeiro episódio dessa terceira temporada, o Entre Linhas S.A. desacelera para refletir sobre o custo da urgência para as empresas e para as pessoas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Entre Linhas S.A. Eu sou o Pedro Procno, seu host de hoje, e a pergunta que nos guia é: a urgência venceu o pensamento estratégico? E aí, turma? Finalmente reencontramos no estúdio. Que animado! Muito bom, bem-vindo e bem-vinda ao Entre Linhas S.A. Temos muitas novidades para você, como você já está reparando aqui, mas vou passar essa bola para os meus dois companheiros de bancada, que eu estava com pouca saudade, porque eu sou maltratado nesta bancada Entre Linhas S.A. aqui. Já estamos preparando. Feliz com essa terceira temporada. Gabi, como é que tá a expectativa, a empolgação? Eu tô pra chorar de emoção, gente. Por quê? Eu sou essa pessoa, Por muitos motivos. Conta pra Muitos gente por quê. motivos. A gente encerrou a segunda temporada. Eu ainda tinha uma Você tá- barriga. eu ia perguntar isso, cadê aquela barriga aí? Sumiu a barriga. Lara já tá com quase 3 meses. Meus amigos de bancada foram super carinhosos, então a gente também respeitou esse momento, né, da minha licença. Autônomo também tem licença, gente. Também tem licença. A gente precisa dar um suporte pra Zero criança. pressão, inclusive freando esta mãe aqui que queria o quê? Gravar episódios. Não, Gabi, calma, respira. Sim, e a gente chega com muitas novidades, né? Pois é, me conta uma delas. Uma delas, por exemplo, estamos aqui num cenário novo. Novidades incríveis, um Novidade. estúdio maravilhoso que se encontra aqui nessa cidade de São Paulo, cuja proprietária é... Gabi Teco. Eu sou, gente, vou confessar. Sabe gordinho, dono da bola? Você gosta de ter a tua bola? Eu gosto de ter as minhas coisas. Então, esse aqui é o meu estúdio, que agora é o nosso estúdio. My Precious. My Precious. Então, é um home studio. A gente tá começando, ainda vem Maravilhoso, bem novidades por aí. recebido. Então, Tem até salgadinho pra gente comer. tem salgadinho, bala doce. Não, eu comi fandangos hoje cedo. Fiquei muito feliz, cara. Como é que você chega, André Conevo? Eu chego Como feliz, é que eu comi foi? fandangos logo cedo. Não, eu tô super empolgado. A gente deu esse ato, esse entretempos grande no Entre Linhas, que nós acreditávamos que ia durar somente o entretempos, que foram aqueles episódios de áudio, né, que cada um aqui soltou. E durou um pouquinho mais por razões ultra justas de todos os lados, inclusive do Pedro Procno, que ele tá com bronze praiano. Por quê? Porque tava lá mergulhando com quem? Com raias, com mantas, com tubarões, baleias. Raias, manta, tubarão, galha branca, tartarugas de 1,5 m. Fui celebrar meu aniversário em Bali, na Indonésia, para fazer um comer, amar e rezar. Mentira, não fiz não, mas foi muito bom. Tava melhor que nós. Independente, cá estamos nós nessa abertura. Estúdio diferente, pautas também diferentes, estrutura um pouquinho semelhante, um pouquinho menos de tempo também, né? Me fala dessa novidade do tempo. A novidade do tempo é a seguinte: primeiro que antes a gente gravava lá na primeira temporada episódios de 2 e tantas horas. Na segunda, recebemos um incentivo de ouvintes. Famoso feedback. Exato. Para a gente tentar deixar ali em torno de 90 minutos, agora a gente faz esse exercício com 60 minutos, também conhecido como uma hora. Desafio, meus amigos não param de falar, então tem que aqui, ó, sempre dar um puxão de orelha neles pra gente cravar em 60 minutos essa nossa promessa. Eu já nem lembro mais que horário a gente começou. Eu Mas lembro. tá bom. E a gente vai seguir nessa jornada 1 hora para tentar caber dentro do seu trajeto de casa até o escritório ou qualquer outro lugar. Apesar de que felicíssimos com o seu engajamento, e nesse momento vou passar para a Givitec, eu pedi aquela esmola digital que a gente sempre pede para você, e isso é importantíssimo para a gente, porque Entre Linhas tem crescido bastante e estamos felizes com isso. Vou falar sério agora. Quando você recomenda ou dá suas estrelinhas lá, por exemplo, no Spotify ou no YouTube, a plataforma distribui nosso conteúdo para mais gente. Então, assim, não fez ainda? Para o que você está fazendo, segue a gente no Spotify ou no tocador que você prefere.
Lá no YouTube é a mesma coisa. E aí a gente tá também no Instagram, entrelinhas_SA. A gente tá no TikTok com o mesmo @. E a gente tá no LinkedIn, Company Page, entrelinhas_SA. Siga a gente nas redes sociais, faz muita diferença. Pause, seguiu, voltou, tudo certo. Obrigada. Boa. E eu tenho mais uma novidade que eu vou contar brevemente, que um dos episódios que você vai escutar nessa terceira temporada que a gente gravou já, vai ser num ambiente ainda mais diferente, certo? A gente tá E insuportável. foi incrível aquela conversa, A não gente foi? tá insuportável, cheio de novidades. Aí ele só deu spoiler, né? A gente não vai falar mais não. Você vai ter que assistir pra ver como a gente tá numa vibe diferente também. E quem acompanha a gente nas redes sociais já teve uma breve pincelada desse spoiler. Então tá aí mais um motivo pra você saber o dia a dia. Deixa Agora, eu falar a última vai, novidade fala. que é cravado assim também é importante. A gente tá testando, vamos ver como é que vai se comportar nessa temporada. A gente estava acostumado a soltar um episódio por semana, segunda-feira. Agora teremos 2 por semana, segunda e quinta. Então, com o tempo você vai pegar. Um tem convidado, outro não tem convidado. A gente tá aqui, ó. Tô chique. Mas ao tema de hoje. Bora. Urgência e velocidade. Por quê? Tem que entregar, entendeu? E rápido. Esse negócio de pensar é coisa do passado, André. É coisa do passado. Como muitas pessoas dizem, executivo é pago para executar, não é pago para pensar. Se não era pensativa, né? Exato. Entendi. Mas com essa obsessão por resultado rápido, isso afeta a qualidade do pensamento e do planejamento? Que toda empresa, todo mundo que nos assiste, com certeza tem aquele momento do ano ou do semestre em que vamos fazer o planejamento estratégico para depois executar. Como é que está essa correlação? Como é que vocês têm observado este fenômeno, né, no mundo corporativo? Eu fico triste quando eu vejo que essas etapas às vezes são atropeladas pelas urgências, porque eu sou essa pessoa que eu adoro botar a mão na massa fazendo isso aqui, mas a etapa do pensar, ainda coletivamente, ela é tão legal, gente, ela é tão necessária, porque é um momento onde a gente pode colocar nosso repertório, a gente pode extrair do colega o melhor dele também e colocar todas as ideias e pensamentos numa coisa que a gente está planejando, a gente acha que vai fazer algum sentido, né? Nem sempre a gente está certo. Mas eu vejo isso acontecendo até por conta do avanço das tecnologias, como também falaremos nessa temporada. Isso encurtando. E daqui a pouco tá todo mundo dentro das empresas do tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus! Porque a gente planeja minimamente, no mês 2, o planejamento já foi jogado no lixo e a gente tá todo mundo o quê? Eu tenho uma palavra que eu amo, que é o famoso profinitivo, que é o provisório definitivo, né? Você inventa ali uma coisa de última hora e depois, se não der certo, você bota toda a culpa nesse processo que foi muito doido. Então... Eu vou entregar a minha idade, porque quando eu era estagiário do Banco Real, que nem existe mais. Nem existe mais. Eu uma vez perguntei para eu era estagiário, eu perguntei para uma gerentona lá, gerente era o cargo mais alto que tinha dentro da diretoria. Eu falei assim, por que a gente planeja tanto? Isso, cara, eu tava na faculdade, estagiário. Por que a gente planeja tanto se a gente nunca consegue executar um planejamento? E eu lembro claramente da cara dela, eu vejo lá na minha frente. Cris, um beijo. E ela parou assim um tempão naquele silêncio que você fala, eu vou ser demitido. E aí ela olha pra mim e fala assim, Pedro, a gente planeja pra poder improvisar. E eu achei muito boa essa frase. E isso me lembrou um artigo que eu li essa semana passada, do MIT Review, que tem uma professora que ela fala o seguinte, os executivos de fato têm que ser mais bombeiros. A gente ouve isso muito dentro, né, das companhias. Eu tô no modo bombeiro, apagando incêndio. Como se isso fosse uma desculpa para improvisar. Mas quando você pega como que um corpo de bombeiro atua, eles têm método, eles têm treinamento, eles têm planejamento e quando a crise acontece, eles atuam, né? De maneira organizada, processual, estratégica e tudo mais, né? Então, acho que essa resposta que a sua gerentona aí deu, cara, foi já fundamental para a gente começar aqui a destrinchar. Porque o improviso exige preparo. Perfeito, total, e acho que é por isso que a gente faz planejamento de crise, no exemplo que você trouxe. Agora, é possível equilibrar as entregas imediatas e de curto prazo com as decisões estratégicas de longo prazo, André? Você que tem trabalhado e olhado para isso dentro de empresas de N tamanhos e setores, aonde essas coisas se conectam e aonde elas precisam se desconectar?
a gente não consegue fazer uma análise dessa sem entender os elementos, as idiosincrasias, as características de qual setor que a empresa, por exemplo, atua. Meteu um depende! Do quê? Eu tô... Não é um depende. Eu acho que o tempo alocado, ele depende de fato, mas o processo, ele invariavelmente é o mesmo. Mas por quê, né? Acho que a gente tá muito nessa narrativa de que, não, agora planejamento tem que ser a cada 1 ano, 6 meses, senão você já ficou obsoleto. Cara, verdade, para uma empresa de tecnologia que está investindo em agentes de IA. Para uma mineradora de nióbio, não precisa, entendeu? Ele sempre fala mineradora de níóbio. nióbio. Exato. Para uma PCH, Nióbio, para right? uma empresa, sei lá, que faz pavimentação, não precisa. Então, acho que tem esses elementos. A entender que as empresas estão dentro de um setor, tem uma cena concorrencial que vai impactar, vai acelerar ou reduzir essa agilidade que as empresas têm que ter, mas invariavelmente, o que é comum a todas as empresas? Eu tô aqui pensando alto nessa provocação que você me Se fez. quiser, te dou um tempo para pensar. Não, cara, mas é o cenário tecnológico que invariavelmente, mais ou menos, está impactando todas as companhias. Então, acho que isso já traz uma urgência pela aceleração. Então, mas daí eu concordo totalmente. Porque quando a gente olha, por exemplo, para o departamento de pesquisa e desenvolvimento, cara, pesquisa e desenvolvimento toma tempo, né? A gente, beleza, teve exemplos recentes na pandemia, por exemplo, do quão veloz foi o desenvolvimento de uma vacina para a questão da Covid, mas aquilo num ambiente muito específico, onde houve uma troca gigantesca de informação entre as empresas e entre governos e facilitação. Agora, pesquisa e desenvolvimento por si só é um processo que demora, que precisa olhar, especialmente quando estamos falando sobre drogas, sobre, enfim, coisas que têm um impacto muito importante e relevante na vida real. E aí? Como integrar esses tempos, né? Acho que esse é o grande desafio de qualquer empresa. E lembrando, né? Então, assim, eu comecei respondendo, pensando alto, que não dá para generalizar, porque cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor, forças concorrenciais são forças concorrenciais distintas. E, além disso, quando você dá um duplo clique numa empresa só, tem muitos níveis de análise, aquilo que a gente sempre fala, né? Então, tem a análise do cara que botou a grana, que é representado por um conselho, que é um acionista e um conselheiro, tem o C-Level, que tem também sistemas de incentivo diferentes, tem a meiuca, tem o analista, tem o estagiário, e cada um tem sistemas de incentivo completamente, às vezes, conflitantes, né? Então, teve até alguns dados que você acha que pode trazer, que traz muito disso, né? As cadeiras estão mais quentes. Então, assim, qual que é o seu interesse em trazer construção de longo prazo quando o seu prêmio está focado no curto? Perfeito. Vou dar esses dados aqui, porque eu vou passar essa bola para a Gabi, que é uma pessoa que entrevistou muito CEO nessa vida, conversou com muito líder de mercado. O dado que eu tenho aqui é do Boston Consulting Group, uma pesquisa de 2025, que ele fala que o tempo médio dos CEOs na primeira metade aqui de 2025, ele foi de 6,8 anos. Baixando de 7,7 anos de permanência numa empresa no mesmo período de 2024. Na verdade, é uma análise da Boston Consulting Group com dados da Russell Reynolds. Escutando ou analisando 1.800 empresas públicas globalmente. Esse dado é interessante. E aí eu achei um recorte, uma outra pesquisa aqui, dizendo que esta permanência em empresas para mulheres CEOs é metade do tempo do homem CEO, o que é ainda mais curto. E aí, atrelo a isso uma segunda análise que mostra que os CEOs atingem o ápice da sua performance em empresas no 6º ano. E que este ápice dura em média 2 anos, ou seja, do 6º ao 8º ano. E o que estamos vendo aqui é que eles estão saindo antes de uma empresa aproveitar todo este tenure deles dentro das organizações. Te vira, Gabi, para destrinchar isso daqui, porque, cara... Primeiro que assim, é tudo contrassenso, eu tive até uma surpresa sentido. positiva, tá? Porque eu achava que esse tempo era menor. Menor ainda do que 6.8. Eu falava de 4 a 5 anos. Isso. Era a métrica que eu usava. Até que tá em 6,8, até achei, razoável. Porque é muito diferente se a gente for considerar 30, 40 anos pra trás, né? Que as pessoas ficavam a vida inteira na mesma organização. Eu acho que é justamente aí que traz o conflito do nosso questionamento hoje, né? Porque você falou de entrevistar executivo, e de fato eu entrevistei, e o que você percebe, como existe esse período curto que eles estão na cadeira, eu sempre brinco que é a foto. O que quer dizer a foto? O CEO, quando ele vai tomar uma decisão, ele se pergunta, eu vou estar lá para tirar a foto?
Cara, não Se eu não vou estar lá para tirar foto, não vamos investir. É consciente? Não é consciente, né? Que as pessoas fazem isso de propósito. Nossa, estou calculando que eu vou aqui tomar uma decisão B porque a A não vai me beneficiar. Mas o ser humano faz esse cálculo muito rapidamente, o tempo todo. só tá gritando na minha cabeça aqui, política, política, Que é a mesma política. coisa. Se a gente troca de 4 em 4 anos, é isso. E é uma tristeza, porque quando a gente está pensando, especialmente no mundo da política, eu acho que isso é mais gritante, mas nas empresas também, política pública precisa ser pensada em longo prazo. Não se muda um país, uma cidade, um estado em ciclos de 4 anos. Os políticos precisam mudar. Agora, corporações também, ainda mais essas corporações que precisam investir em desenvolvimento de tecnologia ao longo do tempo. E deixa eu trazer um elemento prático que quem é do RH impacta muito. Um processo, por exemplo, de transformação cultural, que tem uma base de transformação digital, como a gente deve falar nessa temporada aqui, leva tempo. Leva tempo para se fazer um processo de transformação cultural e leva tempo para você estabilizar e começar a ver resultado desse processo de transformação cultural. Cara, se o cara que está tomando as principais decisões da empresa está ficando 6 anos na cadeira, tá muito, assim, preocupado do que essa empresa vai ser daqui 20 anos, porque tem que fazer... Então, é o tempo todo a gente lidando com esse conflito de interesse em termos de input, né? Ou em termos de... na sua própria origem. E você sabe que isso me levou para um lugar, Gabi, que é o seguinte, né? Isso aqui para mim tem tudo a ver com performance, né? A gente está falando de planejamento estratégico, ou enfim, planejamento, para você conseguir improvisar bem, e quem improvisa bem está preparado. E de uma certa maneira, a gente está falando de performance no final do dia. E que performance não é um jogo individual, né? E aí eu me lembrei de uma pesquisa, cara, se eu não me engano é da década de 70 ou 80, depois eu até coloco a referência, mas que essa pesquisa, ela evidenciou que quando aqueles talentos que são as estrelas são movidos ou de área ou de companhia, essa pessoa demora mais X anos, eu acho que é de 3 a 4, para voltar ao mesmo nível de performance anterior. Por quê? Mesmo dentro da empresa? Mesmo dentro da empresa, quando vai para outro grupo de trabalho, outra unidade de negócios. Por quê? É o porquê que é o fundamental. Além dela fazer sentido do negócio, né, que é essa função de sense making. Por que, André? A gente esquece, depois eu acho que vale a pena a gente falar disso, né? O planejamento tem uma função primordial de fazer sense making dos eventos, que é dar sentido aos eventos que aconteceram naquela empresa, né? A gente pode falar mais disso. A minha cabeça foi para esse lugar. Mas calma, o ponto que eu ia tocar é, performance é um jogo coletivo. E essas pessoas demoram um tempo para reconstruir laços, seja políticos, seja afetivos também, e com que o grupo trabalhe bem junto. Porque o CEO tem que construir um grupo de executivos que trabalha bem junto, não é sobre o CEO. Perfeito. E aí, cara, você que se vira agora com esse problema aqui. Mas o problema tá onde, então? Porque se o CEO... Quem demite o CEO no fim do dia? O problema tá no CEO? Ou tá pra cima? Cara, onde tá? Porque a gente falou bastante na segunda temporada, eu acho que foi uma tônica, ou algo que apareceu em diversos assuntos, que foi este elemento da questão do dinheiro, né? Onde o meu colega de bancada diz que quem toma o maior risco dentro de uma corporação é quem põe o dinheiro, assunto, né? Como é que você falou? É o mais custoso. Você falou aquela coisa lá. Enfim. Mas onde tá o pepino? Porque... do CEO para baixo, em teoria, é o CEO que impõe ali os tempos e movimentos dessa história, o que justificaria um pouco essa guinada. Agora, estamos vendo aqui, dado das pesquisas, que os CEOs estão rodando rápido também. Aonde está esse pepino? Acho que um duplo clique nessa pesquisa, que eu não tenho a informação, seria o porquê que eles estão rodando rápido. Tá. Eles estão sendo depostos pelo conselho, quem depõe esse eu acho aqui. É conselho. Aí a pergunta vai, tá bom, que empresas que têm conselho? Cara, muito poucas, né? Pelo menos conselho administrativo, que tem aquele tal do poder fiduciário. E a pesquisa deles são empresas de capital aberto. Ah, perfeito. Então essas empresas têm conselho administrativo, CA, que tem uma incumbência fiduciária com aquele patrimônio dos acionistas. Vocês deram conta a história do que existe conselho. Quero ouvir essa história? Conselho é pra gente ir papear, tomar um café. Não é, cara, olha só. Exatamente, é pra dar conselho, é pitaqueiro. Mas, história longa curta, seguinte, início do século XX, a gente começa... Caraca, você voltou, É sério essa história, olha só.
início do século XX, 1900 e Essa temporada vai ser boa. Não. Mas vai durar até o primeiro episódio. Vai lá, primeiro. Não, mas é sério, porque isso é uma questão importante que pouca gente sabe. Quando a gente começa a ter processos produtivos mais massificados, que é possível somente pelo advento de tecnologias, máquina a vapor, energia elétrica, enfim, linha de montagem, Fordismo, o que a gente começa a ter? Necessidade dessas empresas para produzir muita coisa. Ou seja, elas precisam de capital para investir muita coisa. Ou seja, elas precisam pegar investimento para produzir muita coisa. E aí começou um período de pessoas emprestarem seus dinheiros para essas companhias e não terem nenhuma governança para saberem como que esse dinheiro está sendo usado. Para influenciar. Não só para influenciar, mas para garantir que aquele investimento dela está sendo utilizado para o lugar certo. Na administração, né, a gente fala que veio do período dos barões, que são aqueles empreendedores, os Rockefellers, os JP Morgans e tal. Me ajuda. Você não lembra? Empreendedor. Mas tá bom, desculpa, tá. Tava só pegando no seu pé. Vieram os barões, os grandes empreendedores. Os barões que daí pegavam essa grana e alocavam da maneira que queriam, para depois veio essa situação de pulverizar o investimento e tinha que ter uma certa governança. Por isso que os conselhos foram instaurados, né? Por quê? Porque depois dos barões, os gestores começaram, com pouco escrutínio, pré-conselho, eles começaram a ter muito poder dentro das organizações. E aí foi alocado como boa prática, essa camada para ter observar esse corpo executivo, né? Então essa é a história do porquê que existe conselho, para garantir que a verba ou o capital que foi captado está sendo investido para a coisa certa. Dito tudo isso, cara, a gente está numa outra revolução industrial, tecnológica e tal, que é inteligência artificial, transformação digital e assim por diante, que, de novo, ela move numa velocidade muito maior do que movia antes. Então, volta do porquê que eu entendo que justifica esse movimento mais rápido do tempo nas cadeiras, né? O que traz uma questão fundamental, que para mim é o seguinte: empresas não devem depender de CPFs e pessoas, empresas deveriam montar processos. Será que esses executivos estão montando processos? Esses executivos estão montando sucessores? Mas daí o processo vai defender a empresa daquele executivo que tem um pacote de bônus gigantesco em 5 ou 6 anos e aí não faz mais sentido para o executivo ter toda a vitória e sucesso dele lá dentro. E aí volta ao ponto que o grande desafio é essa integração dos tempos. Eu estava ouvindo um cara essa semana que ele falou o seguinte, né? É super ingênuo, não sei quem que é ingênuo aqui, né? Mas é muito ingênuo, mas eu achei bonito o que ele falou. Que ele falou o seguinte: cara, talvez grande parte dessas crises, né, de sucessão que a gente está tendo seja por uma seguinte razão. Quando você senta numa cadeira como alto executivo, o seu ímpeto é maximizar o valor que você recebe, né? Ou seja, como eu extraio o máximo disso. De riqueza daquele projeto, daquele turno, daquele não sei o quê. Será que quando, na verdade, essa pessoa não deveria estar se perguntando cara, qual que é o mínimo que eu faria esse trabalho? Para começar a compensar essas assimetrias de risco que a gente colocou aqui e ter mecanismos que forcem esse tipo de reflexão. Mas daí a gente vai para um ambiente muito menos veloz. Não sei. Não sei. Gabiteco. Não entendi. Brincadeira. Mas só para voltar no processo, daí eu passo a bola para a Gabi. Eu já contei isso em alguns episódios aí, mas eu reforço. Empresas alemãs, elas têm, por processo, um negócio super legal que é uma vez ao ano, durante 30, 40 dias, o principal líder dessa companhia tem que sair da operação e desligar celular, desligar computador e não estar acessível. Por quê? O que os conselhos dessas empresas estão testando? Se essa pessoa criou processos ou se ela se entrincheirou, que a gente chama. Se ela tudo depende dela. Tudo depende dela. Perfeito. Porque se tudo depende dela, cara, você não serve para uma corporação cujo o foco de existência é o longo prazo. E isso é genial, cara, esse lance da dependência. Mas eu fui aqui pedir para minha AI me ajudar com a interpretação da pesquisa. Não, é um artigo, na verdade não é uma grande coisa, mas faz todo sentido. E o lance é o seguinte: em 2024, um percentual relevante, inclusive o maior percentual dessa transição de CEOs nas empresas do S&P 500 aconteceram em função de retorno abaixo do esperado dos shareholders. Ou seja, o motivador é dinheiro, não é qualidade. Nossa, não que é... surpresa! Eu também. Uau! Mas, e aí, Gabi? Tudo isso para chegar a essa conclusão.
Cara, essas coisas não juntam, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, aí que eu acho que eu brinquei que o Dé deu uma resposta de depende ali, Total. mas às vezes você vê um comportamento diferente em empresa que é empresa de dono, ou de empresa familiar, que o Dé tem até mais experiência nesse assunto, ou no meu caso, eu trabalhei em empresa de dono, fundador de startup. Então, pessoas com uma capacidade de tomar decisões mais a longo prazo, justamente porque não é só o plano dele em termos de business, mas é o afeto dele, né? É o filho dele que tá lá. A criatura dele. Que aí ele tá pensando mais nessa sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, acho que tem esse comportamento diferente. Deixa eu só fazer Vai lá, mais à uma vontade, observação claro. sobre comportamento diferente. Eu já tive a oportunidade de ser CEO de uma empresa. Você já foi CEO, né? Eu fui da minha própria vida, do meu blog. De uma empresa, né, com uma estrutura limitada, tinha boas marcas, né, aparecendo, mas a estrutura da empresa era limitada. E aí eu fico fazendo essa autocrítica também. Quando eu estava sentada lá, se eu estava tomando essas decisões, que o conceito é a ambidestria, né? Decisões de curto prazo, com planejamento a longo prazo. Cara, no contexto que eu estava ali, colegas, para sobreviver. Se eu não vendesse hoje, eu não pagava folha no mês seguinte. Então, assim, às vezes a gente arma todo um discurso de importância, de planejamento, de não sei o que lá, quando no fim do dia a maior parte das pessoas que estão ali à frente dos negócios, principalmente, né, os problemas que a gente tem no Brasil com encargos financeiros, puta, é sobrevivência. E aí, assim, não dá para tomar uma decisão que vai ter impacto. Mas seu negócio pode morrer. Sim, mas se eu não vender hoje, ele morre mês que vem. Morre mais rápido. Mas aí, aqui, a gente olhando, bancada linda, maravilhosa, pros orelha seca que nos escutam, pra galera que tá em cargos de liderança, em diferentes níveis ali, mas por que se dedicar, então? Não se dedique. Por que pensar? Por que inovar? Por que ir atrás de coisas que não necessariamente eu vou aparecer na foto no momento certo? Por que não só olhar para aquilo que entrega um valor imediato para a empresa? Porque daí me beneficia no ciclo de avaliação seguinte, eu ganho o meu bônus. Desculpa aqui o meu francês, mas foda-se, a empresa não é minha mesmo, a não ser numa empresa familiar, mas em qualquer outra corporação, dane-se, joga pra frente e problema do Eu outro. acho que o André vai ter uma resposta melhor que eu, mas eu vou arriscar aqui, que eu acho que essa resposta pode mudar de acordo com o teu momento de carreira. Tá. Se eu fizer um paralelo com a minha, assim, eu acho que quando a gente está no início de carreira, essa urgência, esse mostrar resultado rápido, essa coisa de, é o dinheiro então? Então é o dinheiro então. Eu acho que é uma questão, de novo, de sobrevivência no mundo corporativo. Para você ascender, para você ter acesso às melhores vagas, para você ser notado pelos seus colegas, você vai ter que entrar no jogo, não vai ter jeito. Até porque o ciclo de promoção em cargos mais baixos é um pouco mais rápido, conforme se ascende, demora mais. Tem mais vaga também, né? Porque Então, quanto mais no topo da pirâmide. Agora, eu acho que todo mundo deveria ter o privilégio de poder, depois de 20 anos atuando de uma forma, né, qual é o incêndio que a gente vai apagar agora, de você poder sentar numa cadeira onde você tome decisões que tem mais a ver com o legado, né? Que tipo de profissional você quer ser, que tipo de legado você quer deixar para o teu time, de você ser esse intermediário entre a pressão que vem de cima e o desespero que vem de baixo, e falar, galera, isso aqui, infelizmente a gente vai investir, não vai sair na foto, mas é o correto a ser feito, sabe? Mas pode te expurgar também, Gabi, porque beleza, é um motivador, eu acho importante. Eu sou uma das pessoas que gosta justamente de fazer algo estruturado e que perdure, porque é isso que causa uma efetiva mudança ao longo do tempo. Agora, isso pode impactar a avaliação, porque as empresas estão todas olhando para esse curto prazismo. E aí adiciono a isso o seguinte, como resistir essa lógica do entregar primeiro e pensar depois? Tu trouxe aqui. Agora, se eu não tenho um motivador do legado... Pode impactar. E aí, por isso que eu falei que é ter o privilégio de poder escolher. Porque... Vamos lá, tem uma decisão a ser tomada, é difícil, vai trazer mais sustentabilidade e vai impactar meu bônus. Meu chefe achou que eu não defendi o bônus dele, ele pode me demitir, certo? Foda-se, entendeu? Se você puder meter essa palavra do F assim e falar,
demite então, colega, porque eu tô num momento de carreira que a minha empregabilidade é boa, mas que eu vou conseguir... privilégios no Então, ápice. agora, se a gente está falando com quem está começando, né, para pessoas que estão começando, saiba que vai ter que atuar na urgência, mas vai construindo esse seu repertório ético, moral, teu networking, coisas que a gente sabe que são importantes quando você avança nas casinhas do jogo do trabalho, que vão te dar essa sustentabilidade e essa maior segurança de tipo, se eu for demitido porque eu tomei uma decisão que eu acho que é a correta, pô, vai ter outros lugares que vão te abrir os braços e te dar a oportunidade. Fui ingênuo agora? Achei romântico, eu ia falar que eu achei ingênua, mas... Mas, gente, Alguém tem que fazer o papel de ingênuo. É isso que eu ia Nem falar. nesse episódio, é isso. O que Vai, seria André. do mundo sem os românticos e sem os ingênuos? Agora é esse papinho. Lá na temporada 2 era, entendeu? Uma Sacanagem. retada no prego aqui. Mas, cara, eu acho que a Gabi respondeu bem, assim, do tipo, cara, se o seu foco, seu valor número 1 é construir patrimônio, é dinheiro e tal, cara, é a melhor coisa. Se forma em engenharia, vai trabalhar no mercado financeiro e fica lá até seus 30 e tantos anos, 40 no máximo, e sai. E não tem problema nisso. O ponto é você mentir pra você mesmo e mentir pros outros, assim. Então, acho que essa coerência entre o dizer e o fazer, acho que ela é fundamental, cara. Mas a Gabi, ela trouxe um ponto que é muito importante, que é o termo independência, né, cara? Porque no final é verdade. Se você está no início de carreira em muitas posições e você tem muito foco no longo prazo, cara, você vai ser provavelmente uma pessoa que está no alvo de uma avaliação de performance, Perfeito. sem dúvidas, Perfeito. né? Por quê? Porque não é esperado que no seu papel você questione sobre essas coisas ainda. E isso é duro, né? Porque você acaba sendo uma voz dissonante, do tipo, você tá lá no meio de um planejamento, e aí, gente, o que a gente vai fazer agora? A precificação. Não, mas calma, vocês já passaram para pensar que daqui 3 anos isso aqui pode levar o mercado para uma convergência estratégica e quando entrar um concorrente, fodeu? Mas foda-se, o que importa é bater a meta. É isso que acontece no final do dia, né? Mas o termo independência é um privilégio de muito poucos, mas são fundamentais. Então, até quando você fala, né, se você pega essas empresas aí, enfim, de capital aberto, onde esse estudo foi feito, eles sempre avaliam a métrica a nível conselho, que teoricamente é quem delibera as decisões, ou as decisões que de fato mudam, né, o futuro da companhia, e a métrica é quantos conselheiros independentes existem nesse colegiado. O que é um conselheiro independente? É, teoricamente, uma pessoa que não é executivo da empresa, que é muito comum nos Estados Unidos, que teoricamente não é acionista dessa empresa e que teoricamente não tem nenhum laço afetivo com os outros membros. E também com o dinheiro ou não necessariamente? Então, e aí que eu ia entrar. E o principal, na minha leitura da independência, é essa pessoa poder tomar uma decisão que pode impactar o cargo dela. Por quê? Porque vai ser bom para o negócio. Então, olha que maturidade que é você tomar uma decisão que vai ser ruim para você, pessoa física, mas vai ser bom para o CNPJ. Quem que faz isso? Quem tem boleto para pagar ou quem está em outra lógica não pode fazer isso. Amigo, você faz isso? Amiga, você faz isso? Acho lindo. Mas, cara, muito bom ponto. Eu acho que tem um outro ponto importantíssimo da gente falar aqui, que é como, né, resistir a essa lógica da entrega primeiro e pensar depois, mas olhando para a questão do ambiente e do cuidado com pessoas, né, que é o entregar a qualquer custo, ou com qualquer qualidade, ou, enfim, eventualmente entregas que vão sair, mas vão dar muito mais trabalho para corrigir e arrumar depois e, eventualmente, queimar um monte de gente nesse processo, o que, de novo, gera um puta impacto financeiro, tempo e de velocidade. E sei lá, eu gosto de pensar, cara, assim, de novo, tá indo mais pro lado filosófico da história, de valores e tal, mas assim... Cadê o Freud? Cadê? Eu tava pensando que eu esqueci de bom trazer ponto. o Freud. Ele vai Enfim. voltar no próximo episódio. No próximo episódio Sim. ele volta. Ou talvez outro eu tô próximo do próximo, enfim, vamos ver. Enfim, mas esse ponto, né, assim, ó, parando pra eu pensar. Cara, quem foram as pessoas que eu trabalhei junto, que eu mais admirei, que mais me ensinaram, que mais me agregaram valor, que mais contribuíram pra mim como indivíduo? Não foram pessoas que estavam batendo meta. Definitivamente não foram. Eram pessoas, meu entendimento converge um pouco com o que você está falando, e se a gente estiver falando a mesma coisa, que eram pessoas que estavam muito mais preocupadas em justamente construir esse legado que a Gabi falou, em construir algo que vai ter um impacto relevante, uma mudança significativa no médio e longo prazo. Ou que seja, estão
efetivamente tentando construir algo que vai para além do puramente conseguir andar de Mercedes, você leu? E sabe o que acontece quando você faz isso muito tarde? Só tô pensando aqui, né? Quando você faz isso muito tarde, você sempre foi um utilitarista, você sempre utilizou os ambientes ou as pessoas e tal, e depois você chegou, talvez, num momento da sua vida que você fala assim, cara, como que eu quero ser lembrado, né? Que é a história do Nobel, do Prêmio Nobel, e que é o que a gente tá vendo agora com Donald Trump fazendo tudo possível para ser laureado pelo Nobel da Paz. Por quê? Porque ele quer ser lembrado por isso é óbvio que ele quer ser lembrado por isso. Então, será que isso vai limpar a sua marca? Você vai É a passar fotografia e o filme. Então, assim, para quem verdadeiramente está olhando e se impactando pelas suas questões, cara, as pessoas não esquecem. Assim, então, acho que para mim tem a questão, se você está no cargo de liderança, se fazer essa pergunta, né, do, cara, como eu quero ser lembrado por esse grupo de pessoas que eu trabalhei junto, meus pares, meus liderados, meus líderes também, né? Eu quero ser lembrado como uma pessoa que, cara, posso ter durado muito pouco numa empresa porque eu fui o garoto enxaqueca, mas eu não abri mão dos meus princípios. Eu nunca cara. fui essa pessoa. Você nunca foi, Pedro? Nunca foi. Então, é um papel difícil de fazer. Tem uma empresa que eu tô trabalhando que num semestre recente eu vou chamar de ingênuo. Gabi, como você tem visto essa história? Mas eu acho que é um tema caro para ti também, que é o cuidar de gente, porque para mim tem uma influência significativa entre velocidade e o cuidar das pessoas e saúde mental. Quanto mais velocidade a gente tende a demandar ou querer que as coisas aconteçam, usualmente a gente abre mão justamente do processo do descanso, do se recuperar do trabalho no dia a dia ou eventualmente da empatia e do cuidado com pessoas. Boa. Eu acho que se a gente não despersonalizar esse assunto, a gente vai cair no discurso ingênuo, que aí eu assumiria esse papel neste episódio. Justo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem que questionar o sistema em que estamos inseridos. Por quê? Eu amo, vocês sabem, essa pauta de saúde mental, falo isso e me orgulho disso, que quando eu era editora, eu fui a primeira editora a dar isso na capa de uma revista de negócios. Assim, já era um assunto que as pessoas falavam, mas a gente falou disso em 2019, pré-pandemia. Então, de fato, é um assunto que me é muito caro. O problema é que a gente fica empurrando esse assunto saúde mental e cuidado com as pessoas para dentro das organizações sem mudar absolutamente nada no sistema, que é um sistema que pressiona para metas de curto prazo, para as urgências, que é o que faz a gente tá sobrecarregado. Não, que é o earnings per share, assim. O que tem de saúde mental no earnings per share? Earning per share, nada, né? As métricas financeiras. E por isso esse meu questionamento no final, porque todas as métricas de sucesso de uma corporação de capital aberto, principalmente, ou mesmo de capital fechado, mas que você olha, você vai olhar o DRE no fim do dia, o balanço, vai olhar o free cash flow, vai olhar qualquer métrica financeira que não tem absolutamente nada de elemento humano ou saúde ali no meio. E aí é aquilo que a gente ainda quer abordar aqui nessa temporada, né? De atrelar a saúde mental e resultado, porque para a gente avaliar se a pauta de saúde mental e cuidado com as pessoas de fato tem valor para aquele negócio, a gente precisa saber como é que essas métricas estão sendo mapeadas e se elas estão fazendo parte do bônus dos executivos. Porque se não tiver, se a liderança não estiver sendo cobrada por ter equipes que estejam com a sua sanidade mental em dia, cara, é discurso. Agora, calma. Que sanidade! Calma. Acho que existe um período importante de transição. Se a gente pensar que 2019 para trás, esse assunto nem era falado... 2021, vou dar desconto ainda, 2021 nós estávamos envoltos numa era da caverna. Exatamente. A palavra humanização precisou surgir no meio dos negócios, como se a gente precisasse se humanizar para lidar com as pessoas, o que já é uma coisa do ser humano, mas a gente usa a palavra e a palavra importa, né? A gente agora fala sobre gestão humanizada, demissão humanizada. Eu acho que é tudo bullshitagem, tá? Na verdade, era algo que a gente já deveria estar fazendo. É o óbvio, é o mínimo. Não estava praticando, mas que agora a gente reforça. Então, assim, o assunto saúde mental e cuidado com as pessoas, ele é relativamente novo, por mais bizarro que isso possa parecer. E acho que além desse bom ponto, é lembrar disso, da regra do jogo, cara.
As organizações foram feitas, sim, para gerar riqueza, e o jogo O maior risco está na mão de quem coloca o capital. sem dúvidas, e o idioma interno é e sempre será um só, que não é português nem inglês, é finanças. Então, enquanto as companhias e nós, né, não conseguimos conectar como causa e efeito esse tipo de cuidado, a causa ao efeito, mais rentabilidade, mais free cash flow, mais EBITDA e assim por diante, isso nunca vai ser priorizado no Ó, duro. Mas eu acho que tem uma questão polêmica aí, por isso que eu falo do sistema e do incentivo, que eu não sei se a gente vai conseguir mudar isso com assuntos que são naturalmente conflitantes, né? Da gente maximizar os lucros e não estragar as pessoas em termos de sobrecarga de trabalho do O outro ponto é, lado. será que são conflitantes? Então, Eu acredito que são cara, eu acho muito que conflitantes. pode ser que não sejam conflitantes, mas eles são temas ainda muito estranhos de se aproximar no mundo corporativo. Vivi dentro da Meta um período onde a empresa resolveu atrelar uma parte significativa da avaliação para bonificação dos executivos à questão do cuidado com as pessoas da equipe. Durou alguns anos e tiraram aquilo da frente. Por quê? Porque não foi institucionalizado como um processo. Provavelmente dependia de pessoas, de CPFs que bancavam aquela iniciativa, né? E aí Eu você acho vê... que não virou parte da cultura. Eu- que não virou eu acho- processo, não virou cultura, não virou um sistema. Eu iria mais longe do que isso. Eu acho que era uma demanda interna da organização, era algo atrelado sim à cultura, era algo que todo mundo gostava e fazia sentido, todo mundo em algum nível para baixo. Agora, quando a dinâmica econômica começa a mudar, e essa mudança aconteceu em 23 ou 24, quando começa a se olhar muito mais free cash flow e os elementos financeiros, as empresas, etc. Cara, o incentivo para a organização é como Wall Street enxerga aquela corporação. E o Wall Street doesn't care. Então corta. Não, total. E você sabe que isso me leva, cara, assim, essa é a grande discussão das teorias das firmas faz muito tempo, né? Que é essa visão que eu dei dos conselhos, do acionista e tal, que é conhecida como a teoria do agente principal, que é, puta, cara, tem uma pessoa que tem um patrimônio e essa outra pessoa vai gerenciar esse meu patrimônio. Esse é o conflito de interesse, como que eu alinho isso, né? Esse é um cara que ele chamava Jensen, enfim, que é o que deu toda ou ele bebeu da fonte de toda aquela disciplina da economia, do Friedman, que falava lá da eficiência dos mercados e assim por diante. E aí, junto, surgiu um cara que chama Freeman, não sei se é um jogo de palavras ou não, né, mas é o cara livre, e que ele trouxe o tal da, cara, Stakeholder Theory, né, que é a teoria baseada em stakeholders, que é, eu entrego esse resultado por meio das pessoas, mas até ele reconhecia que o principal stakeholder é o shareholder, é o Wall Street. Então, volta no ponto. Enquanto eu não conseguir conectar as causas a esses efeitos, a gente vai ter um puta desafio, né? Mas daí só, né, fazendo um push, assim, será que é excludente o resultado, né, das pessoas, o desenvolvimento e tal? E aí, olha pra onde foi minha cabeça. Foi pro Tiger Woods, né? E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, né? Porque quando você começa a jogar golfe, tem uma das nossas ouvintes... Você joga golfe, que ela começou a jogar Gabi? golfe. Nunca joguei golfe. Eu não sei Só não. mini golfe em hotel, sabe? Não, olha, então, quando vocês forem jogar a primeira vez, vocês vão lembrar de mim, que é o seguinte... Muitas pessoas que vão começar a jogar golfe, o que elas buscam fazer? Bater forte na bola. Tiger Woods falou uma frase que eu acho fantástica, que é a seguinte: iniciantes no golfe tentam ter velocidade sem ter direção. Você primeiro tem que ter direção para depois ter velocidade. Primeiro bater forte para depois acertar a bolinha no Os buraco. iniciantes. Sim. As pessoas que sabem jogar golfe, Primeiro acertar. primeiro elas têm a direção e depois aplicam força. E isso vem da habilidade. É igual você pegar o seu carro e dirigir a 300 por hora na Anhanguera, vai ser o caos, né? Porque é velocidade sem direção. Mas os pilotos de Fórmula 1 podem fazer isso. E aquilo não é caos, aquilo é ordem, né? Então, para mim, veio, e aqui só conectando com a pergunta do nosso episódio, o momento de planejar na sua companhia, no meu entendimento, que eu falei a palavra sense-making e tudo mais, né? Dar sentido é o momento de dar sentido e dar direção para sua empresa. E aí, a partir desse momento, a velocidade, ela não é deletéria. Ela é uma estratégia, ponto. Mas o que eu vejo muito acontecendo é velocidade sem direção. E aí é o caos. E esse é o lugar, assim, o antro perfeito
para esse tipo de desafio, burnout, desafios mentais, desafios afetivos e assim por diante. Me veio essa questão. Boa, é isso, Gabi me sinaliza, porque eu tava com essa angústia aqui, que precisamos caminhar para o final deste episódio. Mas eu queria que muito rapidamente vocês me ajudassem a colaborar com a nossa audiência. Quais são os sinais que indicam que uma cultura está mais preocupada com a velocidade do que com a compreensão ou com o acertar? É só ver quem é promovido e quem é demitido. Pegou minha resposta. Não vai me volta. Volta, desculpa. Tá, então vai, eu falo essa como é só ver quem é demitido Não, foi o que eu tinha pensado. e quem é promovido. Como assim? Aí a Gabi explica. Olha, veja bem, a gente brincou aqui, mas não é tão simples, né? Tem muita empresa onde gente com baixa performance tem a politicagem, a pessoa fica, né? Então não é tão. Mas eu acho que o lance da gente observar quem está sendo promovido, quem está sendo demitido, é que a gente tem a pista adequada para saber se a empresa está valorizando as pessoas que estão tomando decisões de curto prazo, que estão trazendo resultados de curto prazo, ou aquelas que estão pensando no futuro da organização. E as coisas não são também assim tão maniqueístas, né? Não é tão 0 e 1. Mas eu acho que esse é um indicador fundamental e muito simples de ser observado. Por isso que eu não tenho nada melhor para dizer. Parabéns, amigo. E aí Parabéns podemos pela dizer então, síntese. porque eu acho esse ponto, Gabi, muitíssimo importante. Porque vivemos em uma era de binariedades, de ou um ou outro. Escolher um lado, né? Ou tem que andar rápido, ou tem que, enfim, ter pensamento estratégico. E não é isso. Para mim, o grande ponto dessa conversa aqui, e que você colocou de forma explícita agora no final, é os dois. É essa ambidestria, né, que se fala enfim, por aí. Mas é verdade. É conseguir fazer os dois tipos de construção de forma adequada, mas fazer entregas no curto prazo que ajudem a movimentação financeira, mas pensando no futuro, porque quando o futuro chegar, aquele planejamento vai se tornar justamente as entregas do curto prazo. Deixa eu até dar um Então, tem que exemplo fazendo isso. prático, porque enquanto você falava, eu me lembrei, a gente gravou um episódio super legal na segunda temporada com o Luciano Santos, falando para as pessoas, ele tem um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Eu acho que quando a gente exercita a ambidestria, principalmente quando a gente ainda não tá numa cadeira super mega, né, ainda tá ou no começo ou no meio, a gente pode pensar nesse curto prazo, nos resultados que a empresa está demandando, mas o longo prazo é o nosso planejamento de carreira. É o que eu quero entregar nesse curto prazo que vai me levar para um próximo passo, não necessariamente aqui dentro. É isso, cara. E aí a gente vai para outro mundo. Vamos falar mais uma hora aqui? Não, mas eu acho que é o mesmo mundo, assim. E eu ia falar isso. Aí a Gabi me deu o troco, entendeu? Ela roubou o que eu ia falar. Não, tô brincando. Mas eu acho esse ponto fundamental, porque partindo, né, assim, dos dados que nós trouxemos aqui, de que as cadeiras estão mais quentes, e isso não depende de gerações, ou seja, de fato as cadeiras estão durando menos tempo nas organizações, significa que a gente vai trabalhar mais por projetos ou ciclos mais curtos. Então essa é a regra, não é a exceção. Então o nosso jogo de longo prazo, se você está trabalhando numa empresa, cara, dificilmente você vai virar o dono daquela empresa, né? A gente já falou muito disso. Quem tá colocando que é partner, que é sócio lá da empresinha no LinkedIn, gente, essa pessoa tem stock options, isso não dá direito a voto, isso não a faz ser dona do negócio, isso não a faz ser rica, porque muitas das opções viram pó, já vi isso acontecer muito no mercado. Eu amo isso, as pessoas, o fenômeno do LinkedIn, do sócio e não sei o que. Preguiça. Que vergonha, gente. Sócio é o Zuckerberg, sócio é o Elon Musk, pelo amor de Deus, para de passar vergonha. Quem conhece sobre isso, você passa vergonha perante as pessoas. Você tem equity? Você tem participação acionária? Se não tem, pronto. Significativa, porque não adianta ter 0,00001. Enfim. Mas eu acho que esse ponto é legal que a Gabi trouxe cara, o seu jogo de curto prazo é mais inteligente. Não tô falando que é o certo ou o ético, mas é mais inteligente jogar o jogo, porque quando você tá remando contra a maré, quando você é o diferente, você pode ser. Mas saiba que o mundo vai ser mais cruel com você, né?
E essa é a verdade como ela é no meio das corporações, né? Por mais que não vão te dizer isso, mas essa é a realidade. Então, o seu jogo de longo prazo é onde que você vai estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. E construir pavimentando o seu caminho. Eu acho que isso explica porque muita iniciativa que a gente viu surgindo super legais dentro das organizações, ou estão andando de lado ou morrem. Tipo a questão da diversidade, a própria questão da saúde mental, porque são coisas que elas não são um projeto que você implementa, monitora, resultado entregou. É um processo com uma transformação. E aí os executivos vão saindo, não estão lá na foto, as coisas vão, ó. Os ventos mudam e tal. Eu acho que na questão, quando você tem a troca de executivos ou executivas, ou até funcionários, né, dentro da organização, obviamente a agenda daquela pessoa, o que ela tinha ali como um motivador importante, vai embora junto com ela. E morre. Vários projetos. Uma pessoa sai. Não nas empresas alemãs que fazem isso por processo. Não deveria acontecer, porque daí Pronto. é justamente a questão da política pública, que é algo que precisa se perpetuar ao longo do tempo. Mas isso tem um impacto. Agora, se feito de maneira adequada, é onde começa a deixar de ser algo de uma pessoa e começa a ser parte de um ambiente. E eu acho muito assim, né, eu tenho uma convicção muito grande que o Luciano falava, né? Se você não está fazendo, se 80% das coisas que você faz não são coisas que o seu chefe está demandando, você está fazendo a coisa errada. Faz todo sentido. E agregaria ainda que é justamente naqueles outros 20% onde você deveria deixar tempo para criar algo novo que pode ser a sua marca ali, o que você vai deixar de legado dentro daquela corporação, que pode morrer quando você saia. O que pode ser que continue, dependendo de como aquilo estiver intimamente ligado ou já absorvido Ou que pro more no negócio. coração das pessoas Que que você estoque. impactou. O que aconteceu, Gabi? O que está acontecendo no dia de hoje? É Você a tá maternidade entendi, de a novo. maternidade. É a terceira já, mas a gente fica meio impactado. Mas eu acho também que esse pode ser uma forma interessante de olhar justamente para as pessoas fazerem as pazes entre as duas coisas, que não é um ou outro. Cara, eu tenho que entregar o dia a dia, tenho que fazer as entregas que geram valor no curto prazo, mas eu posso dedicar algum pedaço de tempo, que vai oscilando ao longo do tempo, justamente, para fazer entregas que satisfaçam alguma necessidade. E se conseguir atrelar isso ou fazer essa conexão com o bottom line da empresa, melhor ainda, porque daí a chance de se perpetuar é... Eu acho que essa é a beleza do Entrelinhas, sabe? De que a gente começou o episódio me parecendo que a gente defenderia a ideia de planejamento estratégico, é muito importante, é pensar a longo prazo, não sei o quê. E a gente termina como? Galera, precisa jogar o jogo, porque todo mundo tem boleto para pagar. Se a gente estiver falando com você, líder, que já está num momento de carreira mais avançado, pensa no legado, pensa na sustentabilidade do negócio, das mensagens que você deixa para as pessoas que estão trabalhando com você. Acho que tem elementos aqui que eu fiquei até surpresa para onde a gente caminhou. Pois é, eu Escuta também. o episódio de Políticas ou Resultados da segunda temporada. Bom Cara, ponto. para mim isso sempre importa muito, a questão do política e resultado e essa ambivalência. A gente, no dia a dia, nos draga pro lugar do resultado a qualquer custo ou de curto prazo. E não pode ser assim. Mas vocês sabem, né, que eu tô escrevendo um livro. Tá, quê? Eu tô escrevendo um livro. Na verdade, ele tá escrito. Agora eu já tô no Não processo sei, de porque envio. ele só convidou os amigos Você dele lá leu pra fazer. alguma Não. coisa? Sabia dessa Não, só informação? amigo leu. Só amigo e gente, assim, que tenha competência nas coisas que eu falei que leram. Então, tô brincando, Toma gente. anota mais Vai, um feedback aí. Teve 2 pessoas que leram até agora, eu e minha esposa. Eu sou ingênuo e não sou amigo. Isso, e não tem competência nas coisas que eu falei lá. Tô brincando. Mas, brincadeiras à parte, é um livro sobre liderança, onde eu discuto muito mais que a gente não deve depender de CPFs e deve depender de sistemas nas organizações para liderar, né? E isso é mais importante em corporations, que são empresas grandes. E eu trago que, na minha leitura, talvez um pouco romântica, é verdade, mas a grande moeda ou a grande régua de avaliação de um líder ou de uma líder é a qualidade dos seus sucessores. Então, se quando você saiu... No mundo ideal. No mundo ideal. Se quando você saiu, aquele ambiente continuou melhorando. Aquele processo continuou indo para frente. As pessoas continuaram se emancipando, né? E se quando você sai, que é quando a pessoa se entrincheira, é que ela tem medo, né? Assim, tudo depende de mim. Então, eu não posso ter pessoas mais brilhantes, não posso ter processos que não dependam de mim, porque daí eu posso ser descartado. Quando essa pessoa sai, tudo piora, porque o mundo rui, gera caos.
Então essa é uma leitura boa pra gente E a gente fazer. tem motivadores, acho que todo mundo, sempre bom relembrar que temos motivadores diferentes, né? Sim. Entre pessoas dentro da organização, em diferentes níveis, e por isso, para mim, o elemento tanto de cultura, que a gente também já abordou no Entrelinhas, mas principalmente de política, é tão fundamental, porque se você está fazendo alguma coisa que está interessante, está funcionando bem, mas troca a sua liderança aqui, fatalmente a tua agenda e os teus projetos sofrerão influência e precisarão ser Para bem ou reorganizados para ou mal. repriorizados para bem ou para mal. E por isso essas coisas são tão, para mim, tão marcantes e tão importantes nesse processo. Mas acho que o ponto é, assim, se você entrou nessa organização e você sabe que os ciclos são mais curtos, cara, dificilmente você vai virar o Titanic aí, o transatlântico de direção. Você pode conseguir, mas essa não é a regra, essa seria a E se exceção. você trabalha na área de sustentabilidade, boa sorte. Eu tenho amigos que trabalham nessa área, porque é isso, né? São pessoas que estão o tempo todo brigando para essas decisões mais de longo prazo e às vezes estão se expondo, né? Porque a urgência da empresa vai para um outro caminho. Mas esse é um bom ponto, Gabi. E se você tem a possibilidade de blindar essas pessoas que fazem esses questionamentos fundamentais, blinde-as. Porque essas pessoas são essenciais, cara. Sem esses inconformados não mudam as coisas, né? E é isso, são pessoas importantes para o resultado imediato de daqui a pouco. É um bom ponto. E aí, urgência venceu o pensamento estratégico, André? Sem dúvidas. Venceu, a gente queria dizer que não, mas é o venceu. jogo e é isso aí. Bora pra próxima. Mas não venceu. Acho que só tem uma relevância um pouco mais importante. Acho que vencer seria sacramentar a derrota total do pensamento estratégico, e acho que profissionais que conseguem justamente navegar essa ambivalência, essa dualidade das coisas, são profissionais mais estratégicos. Algo a acrescentar? Entrelinhas _ SA. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, no TikTok. A gente precisa falar da nossa company page também no LinkedIn. E que mais? Spotify e YouTube. Vocês precisam seguir a gente, dar as estrelinhas lá, 5 de preferência sempre, porque aí eles começam a mostrar nosso programa para mais gente. Mais pessoas podem descobrir o Entrelinhas sem a gente precisar ficar gastando em ads, né, gente? Porque tá caro. Fica conectado com a gente nessa terceira temporada de Entrelinhas SA. Novidades já se mostraram aqui, mas a gente vai ter mais ao longo dos próximos episódios, que já demos aqui um spoiler no começo. Felicíssimos com mais essa jornada ao teu lado. Diz pra gente o que você achou desse episódio mais curto de 1 hora. E a gente se encontra nos próximos dias em Entrelinhas SA.